Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa webconferência especial do bloco de aulas de laboratório da disciplina de Ecologia de Populações. Nessa webconferência, nós vamos ter a honra de receber o pesquisador e professor doutor Eric Santana. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu conheci ele, né? Como que a gente se conheceu, para vocês terem também uma visão da importância dos eventos científicos, né? Esses congressos, esses simpósios, como eles são importantes para a vida acadêmica da gente, né? Para a pesquisa que a gente se propõe a desenvolver. Eu comecei, desde o meu mestrado, eu tinha interesse em começar a trabalhar com estudo de anéis etários, né, de idade e crescimento. Só que devido a uma série de problemas e rumos que a vida vai dando para a gente, eu não conseguia, mas eu sempre tive um interesse muito grande, uma paixão muito grande sobre isso. E aí, quando eu estava no final do meu mestrado, acho que foi isso, não, perdão, eu já estava no começo do doutorado, eu fui no EBI, que é o Encontro Brasileiro de Ictiologia, que foi em Recife, acho que isso foi 2015, 2014, não me lembro muito bem. E lá eu vi que ia ter, na parte de apresentação de trabalhos, uma apresentação sobre um estudo de idade e crescimento com o peixe curimba, se eu não me engano, o Proquilodes lineatus. E aí eu peguei e reservei, falei, cara, eu vou lá assistir, porque uma coisa é você ficar lendo, outra coisa é você assistir uma palestra ao vivo e poder conversar com a pessoa e tirar suas dúvidas, né? Aí eu peguei e fui. E era o Eric que estava fazendo a apresentação do trabalho dele. E aí eu esperei terminar a apresentação e entrei em contato com ele, me apresentei, aí eu pedi o e-mail e tudo, e desde então a gente começou a ter contato por e-mail, por telefone. Aí, logo após isso, eu consegui enviar uma aluna que era minha bolsista no doutorado. Ela foi para Maringá, que ele estava estudando em Maringá ainda, na UEM, e aí ele deu para ela um treinamento de como retirar o tólito, a questão do corte, leitura, foi muito bacana. Depois disso, a gente continuou tendo contato, a gente já tem publicação em parceria e seguimos em frente, tá? Eric, seja bem-vindo à nossa webconferência, à nossa sala de aula virtual, fica bem à vontade e é um orgulho ter você como parceiro dessa aula. Muito obrigado, boa tarde para todo mundo, gente. O prazer é todo meu, tá? É fantástico, né, poder falar um pouquinho, né, daquilo que eu fiz, né, que eu estudei um pouco aí ao longo dos últimos anos, né. Vou me apresentar um pouquinho primeiro, bater um papo rápido com vocês, né, nesse início. E a Liliane falou para mim que eu não posso passar de meia-noite, então eu vou correr, tá? Vocês podem ficar tranquilos, eu juro que eu não vou passar. Tive que cortar metade da minha apresentação por causa disso, mas vai dar tudo certo. Eu sou biólogo, né, licenciado, eu me licenciei aqui em Goiás, né, na Universidade Estadual, e aí eu terminei e fui para Maringá, né, daí quando eu fui para Maringá eu fiz o mestrado e o doutorado lá, né, no Nupélia, né, na verdade Nupéia, né, que faz parte do Nupélia, talvez você já tenha ouvido falar. Quem não ouviu falar, vale a pena curiar um pouquinho depois, né, o site do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, né, da Universidade Estadual de Maringá. Lá tem muita coisa bacana. E, ao contrário da Liliane, eu não queria ter trabalhado com isso no mestrado. Para ser bem sincero, olha que incrível, né? Quando eu fui para Maringá, né, eu já sabia que a minha orientadora trabalhava. Uma das coisas que ela trabalhava era isso. E era a única coisa que ela trabalhava que eu não queria trabalhar. Mas aí, como mestrando não tem muita opção, né? Ainda mais chegando sem conhecer ninguém no lugar, né? Ela falou, você vai fazer isso aqui, ponto final. Eu falei, tá bom, né? Tô aqui já, né? Tô dentro e tudo mais, né? E aí eu aceitei, né, a empreitada, né, de trabalhar com a idade de crescimento. Aí eu passei no doutorado, né, fiz o mestrado, belezinha, deu tudo certo. Chegou no doutorado, aí eu queria continuar trabalhando com crescimento e ela não queria. Olha que coisa louca, né? Não, agora você vai trabalhar com isso aqui. Eu falei, não, agora eu vou continuar com a católica. Agora não vem querer mudar minha... Por sua culpa, eu
comecei a trabalhar com idade e crescimento, agora você quer mudar tudo, né, depois de 2 anos. E aí eu venci a guerra, né, no doutorado, né, conhecendo o pessoal, a gente já tem condição de bater um pouquinho mais de frente, né, aí, aí eu bati o pé, né, em relação à área de pesquisa, né, e aí deu tudo certo. E atualmente eu estou em Goiás, né, de novo, eu voltei para Goiás, né, depois que eu terminei, ainda enquanto eu estava no doutorado, eu fui professor temporário, né, no IFG, em 2016 e 2017, quando foi 2018, né, abri o concurso aqui no IFG também, né, em outro lugar, e eu acabei, né, entrando, né. Estou em Águas Lindas, né, não sei se alguém de vocês já ouviu falar na vida dessa cidade, Águas Lindas de Goiás, é aqui do ladinho de Brasília, né, então aqui, se eu olhar da minha janelinha aqui, eu vejo Brasília ali quase inteira, né, então bem pertinho mesmo. É uma cidade relativamente grande, né, aqui, né, tem aí perto de 300 mil habitantes, mas com sérios problemas estruturais e tudo mais, como todo o entorno de Brasília, né? Então, se vocês forem dar uma olhadinha depois, né, na demografia e tudo mais que acontece no entorno, né, a gente tem alguns problemas. Mas é uma cidade muito bacana e o instituto aqui é fantástico, né? Aqui a gente, não sei se vocês conhecem a estrutura dos institutos federais, mas cada campus tem um eixo, né? E aqui o eixo aqui é meio ambiente e saúde. Então a gente tem o curso superior em ciências biológicas, né? Tá na segunda turma ainda, né? Nós abrimos o curso ano passado, né? Tive a honra de ser o primeiro coordenador de curso aqui, né? De curso superior, então estou na coordenação ainda. E temos cursos técnicos de meio ambiente, vigilância em saúde, enfermagem e análises clínicas. Então, é nessas áreas aí, nesses cursos aí que eu tenho atuado, né, desde 2018, quando eu entrei aqui. E aí, para essa tarde, né, noite, nossa, né, até meia-noite aí, né, que a gente vai conversar, né, eu preparei um bate-papo aqui, né, sobre idade e crescimento. E aí eu queria deixar bem livre, né, para vocês perguntarem, né, durante a apresentação, vocês podem me interromper, não tem problema nenhum. Até porque eu prefiro, né, para ser um formato mais parecido com aula do que propriamente de palestra, né, deixar para o final todas as perguntas, apesar de também a gente poder ter um tempo depois, mas não se acanhe se quiser interromper em algum ponto aí, né, pode colocar perguntas no chat aí, qualquer coisa a Liliane me ajuda aí, e abre o áudio aí e fala, peraí que tem umas perguntas aqui, né, já vamos organizando, né, para não ficar indo e voltando, então vocês podem ficar bem à vontade em relação a isso aí. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque eu preparei uns slides para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Depois eu posso também enviar essa apresentação, tá? Vou enviar para a Liliane, e aí ela pode passar para vocês, compartilhar aí sem problema nenhum. Vamos lá. Show. Eric, enquanto você vai colocando aí, eu vou te atualizando. Sábado passado, eles assistiram uma apresentação de uma professora chamada Eliana Paixão, ela trabalha na UFMT em Cuiabá, e ela falou para eles sobre anéis de crescimento em árvores. Então, eles já sabem um pouco sobre isso em árvores. Hoje eles vão aprender em peixes. Ah, que ótimo. Tá ótimo, então. Já vai ajudar demais, porque a ideia é a mesma, né? Na verdade. Isso. Os princípios são exatamente os mesmos, né? As questões envolvidas aí em anéis de árvores também. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Sim? Sim. Então, beleza. Então, queria frisar também, né? Acho que a professora Liliane falou, né? Da questão dos eventos científicos, né? Eu só encontrei com ela pessoalmente uma vez, gente. Foi esse único dia, depois dessa apresentação foi em 2015 mesmo, foi em fevereiro de 2015, né? Lá em Recife. Né, foram, acho que 2, 3 minutos ali de conversa, né, ali em 2015, e de lá para cá, né, a gente tem se falado bastante, né, na medida do possível, né, e tentado fazer algumas parcerias, né, algumas produções, né, saiu um capítulo de livro aí há pouco tempo, então foi uma parceria bem bacana, né, que rendeu muito, né, esses 2 minutinhos ali no congresso, né, no hall do centro de convenções lá, rendeu bastante, então vale a pena mesmo a gente aproveitar esses momentos, viu, gente? Não deixem passar quando vocês tiverem oportunidade. Infelizmente, a gente não pode fazer isso presencial, né? Essa aula aqui seria fantástica se a gente pudesse fazer ela prática, né? Se a gente pudesse colocar a mão no peixe, né? Em vez de colocar a mão na massa, então seria muito bom. Mas tá bom. Eu coloquei o título aqui de Ecologia de Populações aplicada à idade e crescimento de peixes, mas eu vou falar, né?
não vou focar muito em ecologia de populações, porque como os seminários são de ecologia de populações, eu acho que vocês já sabem um pouquinho do que é a ecologia de populações. Então, eu vou preferir gastar mais tempo falando dos peixinhos aí do que da própria ecologia de populações. Aí está o meu e-mail, aquele S ali é minúsculo, apesar de estar maiúsculo, mas depois eu passo de novo para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa depois e tiverem alguma curiosidade. Primeiro, né, eu tinha colocado coloquei aqui no primeiro slide, né, porque, né, a gente tem tanto interesse, né, em estudar ecologia de populações, né, e aí é o único slide, né, que a gente não vai falar propriamente de peixes. Coloquei umas araras azuis aí, né, um símbolo, né, e porque a ideia, né, quando a gente fala de ecologia de populações, né, apesar da gente focar em peixes hoje nessa aula, os princípios eles são aplicados a praticamente todas as espécies, né. Então, a espécies semelhantes, as ideias que a gente tem como ecologia de população, quando a gente quer entender como que uma população flutua, né, como que uma população aumenta, né, em quantidade de indivíduos, quais são as características reprodutivas que determinada população tem, né, quanto tempo ela demora para se reproduzir, quanto tempo vive determinada espécie. Então, tudo isso, a gente tem interesse em milhares de espécies, né, não só para os peixes, né. São questões que nos ajudam a compreender não só o ambiente, mas a forma de interferir nele de forma com que ele consiga resistir, né, ao longo do tempo, né, a famosa sustentabilidade, né, a famosa população viável, né, ao longo do tempo. Então, esses são alguns dos motivos, né, para a gente estudar populações. E aí, nos próximos 2 slides, né, eu coloco 2 perguntas, na verdade, eu coloco respostas a 2 perguntas, e nesse primeiro slide aqui seria o porquê estudar peixes, né? Por que eu tenho que entender, né, quantos anos um peixe vive? Que diferença faz na minha vida saber se o pintado vai viver 18 anos ou se ele vai viver 8? Eu quero é a muqueca na panela, né? Então, assim, que diferença faz isso na nossa vida? E aí depois, primeiro eu vou dar os argumentos ambientais, né, ecológicos, que vários deles estão nesse slide aí, e no próximo slide, né, eu vou dar um argumento social, pelo qual vale a pena, né, a gente ter esse interesse, né, e manter o foco, né, em fazer esse tipo de estudo. Então, aqui eu elenco, né, alguns atributos, né, e alguns resultados que a gente pode extrair simplesmente, né, analisando, né, idade e crescimento de peixes. Então, primeiro a idade, né, óbvio, né, idade e crescimento, né, a gente pode estimar a idade de determinado indivíduo, né. Já eu vou mostrar na prática o que isso reflete para a gente. Depois a gente pode também extrair dados de maturidade a partir do crescimento. Então, a partir de qual momento, né, o peixe ele está apto a se reproduzir. Essa é uma informação extremamente importante, né, quando a gente está falando de manejo de populações. Então, vou dar um exemplo bem prático disso aqui daqui a pouco para vocês. Tenho certeza que todo mundo vai entender o conceito a importância de se estudar a maturidade, né. Outra coisa é o tamanho populacional, né? A gente precisa ter uma noção de quantos peixes tem no ambiente, por exemplo, para eu saber quantos eu posso pescar, né? Até que tanto eu posso extrair do ambiente, né? Garantindo que se eu for lá ano que vem de novo, eu ainda tenha peixe. Eu não tenho como fazer essa estimativa se eu não sei quantos peixes tem lá. É impossível, né? Seria um chute, né? Totalmente no escuro se eu não tivesse uma mínima noção, né, do que tem ali, né, em determinado local. Além disso, eu posso também extrair informações sobre padrões competitivos, né? Como, né? Por exemplo, 2 espécies, né, em determinado... A gente tem um lago e a gente tem 2 espécies. Como o crescimento pode dar informações para a gente sobre competição dessas 2 espécies? Vamos lá. Se eu tenho uma espécie que cresce muito mais rápido e, por acaso, ela é uma espécie predadora, aí da outra se ela não correr atrás, né? Porque os indivíduos da primeira vão chegar em determinado tamanho e vão começar a predar a espécie menor. Então, qual que é uma estratégia, seria uma estratégia interessante em ecologia para outra espécie? Como ela é uma espécie menor, ela tem que chegar à idade reprodutiva mais rápido, mesmo que seja com um tamanho menor. Porque mesmo se ela for predada, ela já garantiu a perpetuação da espécie. Então, eu vou me reproduzir porque eu estou vendo que o vizinho está crescendo demais e ele está muito de olho em mim. Essa é a ideia. Então, da gente ter essa noção, né, de padrões competitivos, de entender as relações entre as espécies ali. Então, tudo isso tem que entrar, né, no nosso, digamos que no balanço ecológico ali, quando a gente quer ter uma noção holística, né, ali do ambiente.
Outra informação interessante é o comprimento máximo. A gente, a partir de dados, né, de crescimento, a gente consegue estimar, né, ter uma ideia de até quanto esse peixe pode crescer. E essa informação aqui é bem bacana também, eu tenho, logo ali na frente, né, eu tenho uma figura que vai explicar muito bem isso para vocês, né, uns gráficos bem bonitos ali. Eu tenho certeza que todo mundo aqui adora gráficos, estatística, eu tenho certeza, tanto quanto eu, porque eu sou apaixonado por isso, então, né, eu tenho que, faço questão, né, de passar essa paixão para frente também. Limites viáveis, né, para exploração, que é o que eu acabei de falar para vocês, então até quando a gente pode, né, explorar determinado ambiente, né, sem que ele, né, chegue à exaustão, né, digamos assim. Fazer avaliações de estoque, né, compreender a estrutura populacional. Então, o que é uma estrutura populacional? Por exemplo, se a gente entra lá no site do IBGE e busca lá o nome da nossa cidade, ele tem um monte de dados lá, e um desses dados, por exemplo, é a pirâmide etária da população. Essa população aqui tem muitos jovens, essa população aqui tem muitos idosos. Então, isso aí é uma estrutura populacional. Então, se a gente pensar lá numa população de peixes, o que seria interessante? Né? Será que é bom ter muitos indivíduos jovens? Será que é muito bom ter só indivíduos grandes? Ou a gente tem uma pirâmide invertida, ou uma pirâmide normal? Então, não sei. Vai depender do tipo de população e do tipo de objetivo que a gente quer, né, daquela população. Então, isso aí é mais uma informação que a gente pode extrair a partir de dados, né, de idade e crescimento. Então, isso aqui tudo, né, dá um balanço para a gente, né? Então, eu coloquei algumas figuras aqui que mostram isso para a gente, que isso aqui vai ter efeitos, inclusive, econômicos, né, para a gente, né. Então, primeiro, a gente tem a preocupação, lógico, ambiental, né, a preocupação com a espécie, né, porque a gente já tem uma noção boa, né, de que cada espécie, né, tem um papel muito, muito claro, né, e definido, apesar da gente nem sempre saber ele, né, no ambiente ela tem um papel muito claro e definido, né. E as questões, né, econômicas que envolvem isso aí, né, a gente sabe, né, que a pesca, né, é uma atividade econômica que sustenta milhares de famílias, né, aí no globo terrestre, né. Talvez a gente poderia falar que a pesca talvez seja a profissão mais antiga que existe, né, do ser humano, né, que lá desde os primórdios aí, né, para quem gosta de evolução já leu um pouquinho sobre isso aí, né, a evolução dos hominídeos aí, vai ver que a pesca tá no meio aí tem muito tempo. E a gente vem sempre aperfeiçoando, né, principalmente em questões tecnológicas. Só que a gente tem que ter noção que os peixes não estão com esse pensamento, né, então às vezes a gente está tirando demais, né, e não conseguindo dar tempo, né, para as populações conseguirem, né, a se recuperar, né, da quantidade de indivíduos que a gente tem extraído de lá. E aí, com essa figura aqui, ó, eu dou um motivo muito importante para a gente compreender melhor, né, isso aí. Esse aqui são dados, né, que são extraídos, né, da FAO, né, que é um pedaço digamos que um braço da ONU, né, que se preocupa com a parte, né, de segurança alimentar, né, e que traz que 1 em cada 5 pessoas, né, do mundo dependem dos peixes como fonte primária de proteínas. Então, isso aqui é uma informação muito importante, gente, né? Se a gente pensar que 20%, né, das pessoas do globo dependem de peixe como fonte primária de proteínas, a gente estaria falando aí de quantas pessoas, né? Se a gente fizer um cálculo rápido aí, né, para 7 bilhões aí, né, 1/5 de 7 bilhões aí, vai dar quase 2 bilhões de pessoas. Então, quantas famílias dependem do peixe para a entrada de proteína na sua dieta, né? E aí, se a gente traz essa realidade para o Brasil, né, vocês facilmente vão compreender que tem vários lugares aqui no país que esse número aí é maior, tá? Não é 1 em cada 5. Tem algumas cidades pequenas, né, principalmente cidades que estão envolvidas, né, na região hidrográfica da Amazônia, que esse número chega quase a 100%. Então, a gente está preocupado, para além de manter, né, o papel ecológico da espécie, de manter a segurança alimentar também de milhares de famílias, né, que dependem do peixe, né, que ali a gente tem áreas que não tem que não tem agropecuária, por exemplo, que não tem pecuária, que é impossível criar gado ou criar outros animais. Então, o peixe ali é o meio mais fácil e saudável, inclusive, né, para essas famílias. Então, a gente tem uma preocupação que vai muito além, né, da mera questão de abraçar uma árvore, né, como o pessoal fala, esses ambientalistas aí quer grudar nessa árvore e não quer sair. Não é isso. Por que a gente tem essa ideia?
é exatamente porque a gente está querendo, né, salvando aquela árvore, ou salvando aquele peixe, salvando aquele pássaro, a gente está preocupado com a nossa qualidade de vida. Então, no fundo, quando a gente está defendendo, né, determinadas espécies ou determinados biomas, a gente está preocupado com a gente, na verdade. Né? E aí a gente que eu falo como espécie, né, não como indivíduo. Então, é importante, é sempre importante a gente ter essa noção aí, né, de que a gente está inserido, né, nesse meio também. Então, a gente, quando a gente parte, né, para estudar aí essas populações, os peixes, a gente tem que ter essa dimensão, né? O Marcelo colocou aqui no chat, né, sobre o turismo, eu ia falar dele daqui a pouco, Marcelo, mas já dá para antecipar, né? Para além da questão, né, de alimentação, né, a gente tem a questão de empregos, né, que são gerados, né, diretamente, né, em relação aos peixes, e turismo, né? Então, a gente tem a pesca, né, que a gente tem milhares, né, de famílias, né, que dependem diretamente da pesca, né? E aí a gente ainda tem que escutar de algumas pessoas, né, que o pescador é vagabundo porque recebe 5 meses sem pescar. Então, eu espero que ninguém aqui tenha esse pensamento e que, se tiver, vamos estudar um pouquinho mais para compreender melhor. Né? Que isso aqui dá vontade de pegar a pessoa e falar, não, vamos sentar aqui e ter uma palestrinha, meu filho, porque ele não está recebendo, porque esse dinheiro é mais do que justo para ele. É mais do que justo. Se é a única atividade econômica que essa pessoa tem, por que não? Ele tem que receber isso aí para garantir a segurança da família dele, né? E a segurança dos peixes também. Né? Por quê? Por que ele está recebendo? Porque ele não pode pescar, porque o peixe está se reproduzindo. Então, a gente tem que ter essa noção. É lógico que tem gente que pega esses valores indevidos, tem. Do mesmo jeito que tem pessoas que usam de formas indevidas, né, para se beneficiar em todos os ramos da sociedade, né? Então, isso não é uma coisa do pescador, o índio aqui, não sei o que, o índio aqui acaba com o ambiente, pelo amor, né, gente? A gente tem que ter uma noção muito, muito clara disso aí, né? Então, a laranja podre tem em qualquer supermercado. Então, a gente não pode pegar um exemplo, né, e extrapolar isso aí, né, para toda uma população ou para toda uma classe de trabalhadores, né, para toda uma colônia de pesca, né, então a gente tem que ter essa clareza aí. E aí também tem o turismo, né, que também a gente tem vários lugares, por exemplo, aqui em Goiás, né, a pesca que é proibida. Isso já deve ter quase um pouco mais de 2 décadas. Não existe em Goiás, né, a profissão pescador, né, aqui. Isso foi proibido lá atrás, né, tem uma resolução, né, do IBAMA, né, que rege isso aí, né, o que na verdade, na prática, né, é uma política totalmente errada, né. A política, a gente entender que proibir a pesca, a gente vai fazer com que os peixes aumentem, não é linear dessa forma, não é tão simples assim. Se fosse, era muito fácil. Se fosse, era muito tranquilo da gente gerir as populações de peixes aí, nem precisava da gente ficar gastando muito tempo, nem lendo autógrafo aí, sofrendo aí nos laboratórios da vida aí. Então, seria muito mais tranquilo se fosse uma relação de causa e consequência tão simples. Então, aqui em Goiás, o turismo ele é muito mais importante do que a pesca propriamente dita, né? A gente tem aqui, por exemplo, um pouco mais ao norte, né, de onde eu estou, no reservatório de Serra da Mesa, né, que até pouco tempo era um dos maiores, ele ainda é um dos maiores em volume de água, né, do país, só que agora os reservatórios amazônicos, né, estão batendo todos os recordes aí, né, tanto em extensão quanto em volume de água, então a gente está ficando para trás. E ali só tem turismo, né, todas as pessoas que vivem ali nas cidades em torno do reservatório vivem do turismo. A maioria do turismo pesqueiro associado ao tucunaré, né, aos ciclas na vida, né, que ali ele é nativo, né, ele não é introduzido, né, ali, porque tem conexão amazônica, né, a gente sabe que aqui em Goiás a gente tem alguns rios que são de origem amazônica, né, o próprio Araguaia, que é um dos maiores rios aqui, né, afluente do Tocantins, que depois vai chegar lá no Amazonas, já quase chegando no final do curso dele, e esse turismo é totalmente voltado para o tucunaré. E aí a gente já tem, né, ali algumas pessoas, alguns guias de pesca, que são conscientes de que quando um pescador contrata eles, eles não deixam esse pescador levar um monte de peixe. Fala assim, não, pô, você tem que pegar só isso aqui, você não vai levar mais. Por quê? Porque o tucunaré é o emprego dele. Se o tucunaré acabar, eu que gosto de pescar tucunaré, eu vou procurar outro lugar que tem tucunaré. E eles lá que lutem. Eles que se virem para lá com o emprego deles, vão procurar outra coisa para fazer, porque eu quero é o tucunaré.
Então, assim, e aí hoje, alguns guias lá já tem essa noção, né? Já tem essa noção de que se aquele peixe ele acabar, eles vão ter que arrumar outro meio de sobreviver. As pousadas é a mesma coisa. A maioria das pessoas não vão lá para ficar apreciando o lago. Nossa, que vista bonita. Tem lago muito mais perto para ficar apreciando. Aqui em Brasília mesmo tem o Lago Paranoá enorme, né? Eu não preciso andar 300 quilômetros para ficar apreciando. Então, assim, isso é muito importante, essa consciência, né, do meio ambiente. E aí é com esse foco, né, que a gente faz esse tipo de estudos. E aí tem essa imagenzinha aí, né, que traz outro motivo, né, pelo qual, né, ela é um pouco exagerada, lógico, mas é a intenção mesmo, né, qual que é a ideia, né? Apesar do exagero aí, para algumas populações a gente tem situações muito parecidas, né, para alguns estoques, né, que é muita gente querendo determinada espécie, né, e pouco peixe disponível. A ideia, né, do manejo pesqueiro, né, dos estudos populacionais é o quê? É fazer com que aquela situação ali, né, que seria, né, hipoteticamente em 1910, né, perdure. Então, é possível pescar e todo ano chegar lá e ter uma quantidade de peixes adequada? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Essa é a pergunta que a gente, quando a gente estuda populações, a gente tem que ter ela em mente. Então, é possível explorar determinada espécie de planta, né, sem que a gente acabe com a população dela? Então, até que ponto a gente pode usar determinada espécie? Então, essa é a pergunta que a gente busca responder. Daí, né, partindo para as questões diretamente de crescimento, né, e aí, né, agora daqui para frente só peixes, a gente tem algumas formas, né, de descobrir, né, de tentar investigar e estimar a idade e o crescimento de um peixe. Tem várias delas. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Do lado esquerdo, talvez esteja o exemplo mais fácil, né, assim, que não envolve laboratório, que são as frequências de comprimento. O que seria isso? Seria a gente ir em determinado rio e medir vários peixes ao longo de vários meses seguidos, pelo menos 12. Então, eu vou lá no mês de janeiro, desço um monte de peixe, tem só peixinho pequeno, vou lá em fevereiro, eles cresceram um pouquinho, vou no meio do ano, tem peixe maior, aí eu chego lá em outubro e começo a achar peixe pequeno de novo. Então, se a gente tem dados consistentes disso aí, eu posso, por exemplo, falar assim, olha, esses gráficos aqui estão me mostrando que esses peixes aqui se reproduzem em fevereiro. Porque toda vez que eu venho aqui em fevereiro, eu só encontro peixe pequeno. Então, já dá uma ideia para a gente de qual é a época que esses peixes estão se reproduzindo. Então, ali no início do ano, né, é a época reprodutiva deles. Não, eu estou encontrando peixinho pequeno em todos os meses do ano. Poxa, então é muito provável que esse peixe não é um migrador, ele não se reproduz apenas uma vez do ano. É possível que ele se reproduza aí o tempo inteiro. É um lambari, talvez. Então, assim, só por meio de um gráfico, das medidas, do tamanho desses peixes, a gente consegue inferir um monte de coisas ecológicas, né, a partir de uma população. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é possível também a gente fazer esses estudos, né, sem tantos investimentos, né, e aí a gente, nos últimos 5 anos aí, né, que a gente tem tido investimentos muito baixos, né, em pesquisa, né, em infraestrutura, né, em tudo relacionado, né, a campo, por exemplo, então a gente pode optar por caminhos, né, para resolver algumas das nossas perguntas, algumas das nossas questões sem gastar tanto. E aí isso aqui é bacana porque, por exemplo, lá na Serra da Mesa a gente fez isso, a gente pode treinar os pescadores ou os guias, entrega uma pranchetinha para ele e fala assim, ó, meu amigo, você podia falar, anotar todos os peixes que você pegar, você faz um xizinho aqui, qual que é o peixe, um xizinho o tamanho dele para mim, toda vez que você pegar um peixe, e aí depois, no final do projeto, a gente pode dar um presente, pode fazer alguma coisa, tem muito jeito, né, de fazer isso aí, de ter parceiros, né, ao longo dos projetos aí. E aí a gente pode ter dados super consistentes, né, sem ter precisado, né, de investir milhares de reais, né, porque para a gente simplesmente pegar uma caminhonete, um barco, e ficar 3 dias em campo ali, se a hora que a gente vai colocar isso na ponta do lápis, a conta é alta. Né? O gasto é muito alto em torno disso aí, né? Então a gente tem que ter alternativas. E do lado direito, as possíveis estruturas que os peixes têm, né, que a gente pode usar para estimar o crescimento deles. Então, que estruturas são essas? A gente pode usar escamas, né? A gente pode usar os otólitos, que eu vou falar mais deles, né, ao longo dessa fala aqui. A gente pode usar espinhos. Então, espinho da nadadeira dorsal, que é aquela que fica em cima do peixe.
espinhos da nadadeira peitoral, né, aquela que fica na parte dorsal do peixe. A gente pode usar vértebras, né, do peixe também, né, para poder estimar, né, o crescimento. Então, tem uma série de estruturas. A ideia primordial aqui é que praticamente todas as estruturas que são calcificadas têm o potencial de nos fornecer informações, né, sobre o crescimento, né? E aí algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Não tem padrão. Esse é um desafio muito grande. Não tem padrão. Ah, para a espécie tal, essa estrutura é melhor. Então, o Eric falou que para o curimbo o otólito é bom. Então, beleza, eu estou aqui trabalhando com o meu tambaqui, né? Vou seguir o Eric do curimbo. Aí, bicho, você está enrolado, né? Porque você pode ter um resultado totalmente contrário, infelizmente, né? O padrão, ele não é tão claro, né? Cada espécie que a gente pega é um desafio novo, né? Igual a Liliane colocou aqui pra gente. Não tem, então, tem espécies que tem autólitos maior, outros melhores, menores, né? Cada espécie tem 3 pares, né, de autólitos, eu vou falar disso para vocês, qual que é o melhor para estimar o crescimento. Nossa, é uma loucura. Então, a gente tem que ter uma parte de laboratório com muito cuidado, né? Uma parte prévia, né, para tomar as nossas decisões. E aí, para além disso, né, para peixes, né, a gente tem registro de anéis diários também. Então, a gente tem estudos, né, que conseguem estimar a idade em dias, né, de alguns indivíduos. Isso aqui é muito bacana, principalmente para estudos que envolvem ovos e larvas de peixes, né? Estudos que envolvem juvenis. Porque, por exemplo, se eu pego um peixe que não fez 1 ano de vida, e aí? Como é que a gente vai resolver isso aí? Então, assim, isso é importante porque a gente tem que ter, antes da gente começar a analisar determinado resultado, a gente tem que ter um conhecimento que seja mínimo daquela espécie. Você tem uma noção, né, do tamanho, de quantidade de indivíduos, dos tamanhos dos indivíduos que a gente está trabalhando, né, de qual que é a característica daquela espécie no ambiente, porque isso pode ajudar a gente a tomar decisões em relação, né, a qual estrutura escolher. Então, eu vou mostrar para vocês alguns artigos aqui, né, que demonstram claramente a importância de se escolher essas estruturas. Por exemplo, desse slide aqui, eu estou falando das escamas. Né? Eu resolvi falar das escamas primeiro, né, porque depois a gente vai focar nos otólitos. As escamas, talvez, né, ou com certeza, seriam a estrutura mais fácil, né, da gente poder coletar, né, e estimar a idade do peixe a partir delas, né. Coleta de uma escama é muito fácil, né? A gente pegar um peixe é muito fácil a gente tirar a escama dele. Se for peixe pequeno, porque tem uns peixes que é Ave Maria para tirar a escama também. Dá uma trabalheira danada, né? Mas é muito mais fácil do que um otólito ainda, mesmo assim. O preparo delas em laboratório é muito simples. Vou mostrar ali na frente como é que se faz esse preparo. Geralmente são materiais que a gente sempre tem disponíveis. Não necessita de equipamento de alto custo. Então, para preparar um otólito e cortar ele, por exemplo, a gente precisa de pelo menos uma serra. Né? Poucos laboratórios no Brasil têm. Né? Atualmente eu não estou sabendo como é que está, mas até pouco tempo eram pouquíssimos. Né? Era uma parceria muito grande, né, em rede. Vou levar os seus otólitos para tal lugar, para a gente cortar lá. Né? Porque é muito difícil, né, comprar esses equipamentos, né, se não tem uma pesquisa aplicada na área. Né? Gastar aí talvez 100 mil em um equipamento para usar em um único projeto, talvez não seja a solução mais sustentável na atual condição, né, que as universidades brasileiras têm passado, né, então é importante a gente ter isso em mente. E a gente não precisa matar o peixe. Para tirar uma escama dele, a gente não mata ele. A menos que você demore aí uns 10 minutos com ele na mão, tentando tirar a escama, né, a gente não vai precisar matar ele. E para os pescadores isso é bacana, né, porque muitas vezes, né, para tirar o otólito, eu ainda não descobri um jeito de abrir a cabeça do peixe inteira, tirar o otólito e ele continuar vivo. Segunda coisa, ainda não descobri o jeito de não estragar muito a cabeça do peixe. Porque às vezes tem umas espécies que a gente tem que fazer um estrago ali dentro. E muitos pescadores não gostam nada disso. Por que o pescador não gosta disso? Quem aqui vai comprar um peixe e não quer ver a cabeça do peixe? Não quer ver o arco branquial dele para saber se aquele peixe é fresquinho, se tá tudo belezinha. A maioria das pessoas. Eu mesmo não compro peixe pela metade. Então, o pescador, ele quer um valor agregado no produto dele. Ele quer o maior valor possível naquele peixe que ele pescou. Então, tem determinadas espécies aí que só a cabeça do peixe vai render 2 quilos pro pescador. Então, aí você chega lá e fala, não, você me dá só a cabeça desse peixe aí, porque eu tô querendo tirar as pedrinhas dela e tal.
vai lá, tenta a sorte. Então, assim, essas são as vantagens das escamas, né? A gente, em determinadas situações, né, a gente não precisa, né, usar do artifício, né, de sacrificar o peixe. Porém, tem problemas, né? Por exemplo, a leitura de escamas é muito difícil, né? A gente tem que estar com o olho muito treinado para enxergar, né, sem escamas, né? Então, assim, inclusive no começo, quando a gente começa a ver as primeiras, raramente a gente vê os anéis. Parece que a gente tem que ficar muito tempo de lupa para poder começar, né, a delirar, né, e ter visões ali, como se tivesse passado 40 dias no deserto, né, e começar a ter visões dos anéis, né? E aí é o que acontece com as escamas, é nessa linha. Um outro problema das escamas é que você pode dar um azar enorme de ter tirado uma escama do peixe que foi substituída. O peixe, quando ele perde uma escama, ele vai nascer outra no lugar. Então, suponha, né, que aquele peixe tinha 2 anos, né, e ele podia ser um curimba pequeno, e ele estava em fuga de um dourado, né, e nessa fuga aí ele bateu num pedaço de pau lá e perdeu umas 3 escamas lá, né, conseguiu fugir, escapou. E aí passou 2 anos, você foi e pegou aquele curimba para estudar a idade de crescimento. Por um azar seu, você pegou as escamas justamente do lugar que ele bateu e uma escama que foi substituída. E aí você vai olhar naquela escama perfeitamente, você é um ótimo leitor, uma ótima leitora de escamas, você vai ver lá, falando, não, tem 3 anéis aqui. Eu tenho certeza que esse peixe tem 3 anos. Só que 3 por quê? Porque quando ele tinha 2 anos, ele substituiu a escama, ele tinha 5, na verdade. Pode acontecer, né? E aí, para isso, a gente tem alguns artifícios, né, de tentar pegar escamas de lugares, né, que tem menos possibilidade, né, menos probabilidade, né, de serem perdidas, né? Vou mostrar isso para vocês também. Um outro problema é que escamas velhas, assim como espinhos e vértebras, elas podem ser reabsorvidas. O que é isso? Né? A gente está falando de estruturas calcificadas, né? O nosso organismo também, né, nós temos aí, né, estruturas que são calcificadas. Quando, vou usar para a galera aí que está afinada aí na fisiologia humana também, vou usar um exemplo. Quando a gente tem falta de cálcio no nosso organismo, a gente tem alguns repositórios, não tem? No nosso organismo. Qual é um dos principais repositórios de cálcio que a gente tem? Quem chuta? Ninguém sabe? Qual parte do nosso corpo que tem mais cálcio? Os dentes é uma delas. Os ossos, pronto. Os ossos. Nos peixes, tá nessa mesma linha, né? A gente está falando aí de vertebrados. Suponha que a gente tem determinado indivíduo, e aí ele tem lá, a gente vai estudar o crescimento dele, e a gente vai usar espinhos, que são prolongamentos, né, que partem, né, da coluna vertebral também, alguns deles. E aí o que acontece? Se em determinado momento da vida desse peixe, ele passou por uma escassez de nutrientes, o corpo dele vai usar, né, das reservas que ele tem. Então, ele vai absorver parte da base do espinho. Então, parte da base do espinho vai ser incorporada no metabolismo dele. E aí, se por acaso também a gente pegou um espinho que passou por reabsorção, a gente provavelmente perdeu os primeiros anéis de vida do peixe. Então, a gente só vai ver os anéis superiores. Então, novamente, a gente também vai estar subestimando a idade desse peixe. Então, é uma outra questão que a gente tem que ficar atenta, né? Quando a gente está analisando, né, esses resultados. Então, estou fazendo esse arcabouço por quê? Porque os otólitos não vão ter esses problemas. Eu vou explicar isso para vocês já já. E para fechar esse slide aqui, ó, as escamas elas podem ter muitas deformidades e anéis falsos. Então, às vezes a gente está vendo um anel lá que na verdade não representa um ano de vida para o peixe. Às vezes e como é que a gente percebe isso? Treino. Não tem jeito. A espécie, né, quando a gente analisa várias estruturas de uma mesma espécie, a gente começa a compreender o padrão de anéis que tem naquela espécie. Então, geralmente, a gente percebe por distâncias. Então, a gente vê que, geralmente, tem um anel, tem determinada distância, outro anel, mais uma distância, outro anel. E esse padrão para a espécie, ele é muito
ele é muito certo. Lógico que dentro de biologia, vocês já aprenderam muito, né, que todo padrão tem exceções, né? Mas a gente consegue entender isso aí. E isso facilita a gente, quando a gente percebe um anel e outro anel rapidinho, já na próxima linha ali aparecendo, a gente já pode desconfiar demais de que aquilo ali foi um evento atípico na vida do peixe, que não representa, né, um ciclo ambiental, né, capaz de formar um anel, né? Então, que ciclo ambiental é esse? Pode ser mudanças de temperatura, pode ser um evento migratório, né, pode ser um evento reprodutivo, né? Então, tem muitas coisas que podem desencadear a formação de anéis. E aí eu trago, né, aqui, né, os motivos, né, pelos quais os otólitos eles são, né, considerados as estruturas mais confiáveis. Por que eu posso acreditar mais no otólito, né, do que em outras estruturas? Primeiro que eles não passam, né, de forma alguma por processos de reabsorção. Nunca. Um otólito nunca é reabsorvido. Por quê? Porque os otólitos, eles fazem parte do aparelho vestibular do peixe, que é o ouvido interno do peixe. Então, eles estão relacionados, né, com o equilíbrio, né, e direcionamento do peixe dentro do ambiente. Como que isso funciona? Se vocês tiverem a oportunidade, né, de alguma vez aí na vida, quem já tirou otólitos, né, vai ver que ele fica dentro de uma estrutura, né, que parece um casulo, né, uma casquinha ali dentro. Ele fica dentro fica dentro desses aparelhos, né, e ele fica solto lá dentro. Então, vocês imaginem aí você pegar um potinho com tampa e colocar um feijão dentro dele. Ele fica solto ali dentro e toda vez que você balançar o pote, o feijão bate em alguma das laterais do pote ali. Isso é o que acontece com os otólitos para o peixe. A diferença entre o pote e o peixe é o seguinte, é que toda a parede dessa estrutura está revestida de células sensitivas. Então, por exemplo, se o otólito bateu aqui, o peixe entende que ele está nessa direção aqui. Por quê? Porque ele mandou um estímulo nervoso devido à célula na qual o otólito encostou. Se o otólito vai para o outro lado, o peixe entende que ele mudou de direção. Então, isso aí faz parte, né, do aparelho, né, sensitivo do peixe. Então, são estruturas que ficam totalmente protegidas ali dentro, né? Em hipótese alguma, se vocês forem analisar, fica dentro, literalmente, na parte que é mais protegida, né, que foi feita para ser mais protegida ao longo da história evolutiva, né, aí dos animais, que é a cabeça, né? Porque é onde está concentrada a maior parte, né, das nossas células sensitivas, né, do nosso sistema nervoso. Então, e aí os otólitos estão lá no meio. Inclusive, para determinadas espécies, a gente tem que tirar, né, parte do cérebro ali, da hipófise do peixe ali, para achar o otólito bem entranhado ali embaixo dela. Então, ele está muito bem protegido, né, porque ele é essencial ali para a vida do peixe. Para além disso, ele cresce a vida inteira do peixe. Ele não para de crescer. Só que quando eu falo crescer, não significa ser o crescimento apenas em tamanho, mas em peso também. Porque senão, né, ia chegar um momento que o peixe, né, aqueles peixes velhos, ia estar com um tijolo, né, dentro da cabeça, né? Então, tem um determinado momento que ele começa a crescer apenas em peso e o comprimento dele se mantém. Por isso que o peso é uma medida importante para a gente. Vou mostrar isso também já para vocês. E para além do crescimento, né, os otólitos, eles podem, é quase que uma caixa preta dos peixes. A gente pode extrair dezenas de informações ali. A gente consegue saber, a partir dos otólitos, até lugares onde o peixe passou na vida dele, né, por meio de elementos químicos, né, o rastreio de elementos químicos que tem ali na estrutura. Então, por exemplo, né, em determinada época da vida, o peixe estava num lugar que tinha muito, sei lá, mercúrio. Fala o mercúrio aí em homenagem a Liliane. E aí, em outro momento da vida, né, ele foi para um rio onde praticamente não tem mercúrio. Isso é registrado no otólito. O otólito, ele absorve. Por que é registrado? Ele é formado de cálcio. E o cálcio, ele vem de onde? Ele vem do ambiente externo. Né? Do mesmo jeito que a gente precisa de cálcio também. Então, o peixe, ele absorve esse cálcio a partir da alimentação. E aí isso vai parar nos otólitos, né? Esse registro químico, né? Essa impressão digital aí, né? Vai tudo para o otólito. Então, a gente consegue aí rastrear muita coisa aí, né? Da história de vida do peixe aí, por meio dessas estruturas. Então, dá para fazer estudos aí extremamente aplicados, né? A partir dos otólitos. É, né? Muito, muito bacana. Lógico que esses estudos, né? Já demandam, né? Equipamentos um pouco mais sofisticados, né? Muito mais caros, inclusive.
mas é totalmente possível e tem gente fazendo isso aí no mundo inteiro hoje, né, utilizando esse tipo de dados aí, inclusive para ter uma noção melhor, né, em peixes marinhos, em quais países um peixe, por exemplo, consegue migrar. O peixe saiu do Japão, foi para os Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos, foi para o Brasil. A gente consegue ter essa noção por meio dos otólitros. Né? É muito bacana, gente. Então, são informações, assim, que dá para a gente extrair, assim, que são incríveis. Então, por isso, né, que eles são considerados, né, dentre aquelas estruturas, a mais confiável. E aí, daqui para frente, eu vou apresentar para vocês esses artiguinhos, lógico que eu não vou apresentar o artigo completo, né, para mostrar para vocês a aplicabilidade, né, e como fazer nesses estudos. Então, primeiro eu vou mostrar um artigo de revisão, né, esse artigo aí, ele foi um dos produtos, né, da minha tese, é um artigo de revisão que a gente trabalhou com dados, né, de idade de crescimento da América do Sul inteira, e aí eu vou mostrar para vocês os resultados disso. Depois eu vou mostrar um outro artigo, né, que é um artigo que foi produto do trabalho que a Liliane assistiu, né, lá em Recife, né, do Corimba. Então, eu vou mostrar para vocês os resultados do artigo que eu apresentei, do resumo, né, na época era resumo, não era artigo, né, que eu apresentei lá para vocês, aí é só com otólitos. E vou apresentar também depois os resultados de um artigo com espinhos, né, que a gente fez também com uma espécie pequenininha, né, que foi publicado, acho que uns 3 anos atrás. Então, para vocês terem uma dimensão aí das aplicações aí desse tipo de trabalho. Então, esse primeiro artigo aqui, o que a gente queria? A gente fez uma busca, né? A gente tentou achar todos os possíveis artigos publicados, né, que tinham dados de crescimento para peixes de água doce na América do Sul. Então, a gente fez uma busca extremamente longa aí, né, cansativa, para tentar rastrear o máximo possível, né, dos estudos que já tinham sido publicados. E aí a gente achou, no final das contas, né, 199 artigos, né, 200 artigos publicados. A gente sistematizou todas as informações desses artigos aí, e um dos objetivos nossos era montar essa figura aqui, ó. Era ter uma noção, né, de como é que estão os estudos de idade e crescimento na América do Sul. Será que está bem estudado? Será que a gente conhece mesmo as espécies que a gente tem, né? Será que até que ponto, né, os nossos ambientes, né, realmente a gente tem uma noção do que tem ali. E aí esse mapa da esquerda aí tá pequeno, mas vocês vão entender. Os números que tem lá são números de ecorregiões. Então, cada número desse é um código que me fala qual é o nome daquela região, né, no continente. E os pontinhos pretos, cada pontinho preto daquele ali representa um estudo. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, né, que no Rio São Francisco, aqui, ó, nas regiões 329, 327 ali, um pedacinho da 325 também, não tem estudos de crescimento. Não tem nem... Opa, vou passar sem querer aqui. Não tem nem estudo lá. A gente percebe também, se a gente for analisar bem esse mapa, que no Rio Araguaia também, aqui em Goiás, não tem praticamente nenhum estudo. Né? Então, o mapa da direita mostra, entre parênteses ali, a quantidade de estudos que tem na região. Então, vocês podem ver que tem várias regiões zeradas, que não tem um único estudo, né, para as espécies que tem ali. E isso é uma coisa muito séria. É muito séria porque muitas vezes a gente quer importar dados de outros lugares. Fala, não, o Corimba, o Eric já estudou o Corimba lá no Rio Paraná, então eu vou aplicar os resultados dele aqui no Rio... esqueci, fugiu o nome daquele rio da Bolívia agora. Tá mais pro rio da Bolívia lá, que tem muitos corimbas lá. E aí o cara pega e vai fazer o estudo das avaliações populacionais lá e usa os dados meus daqui. Tá certo? Mais ou menos. Pode dar certo, mas tem muita diferença de ambiente daqui para lá, né? Então pode ser que o peixe lá cresce mais rápido, a temperatura lá é diferente, pode ser que o tamanho dele também não chegue ao mesmo tamanho dos peixes que eu tenho aqui no Rio Paraná. Então, pode ser que no final das contas você vai estar só piorando a situação da população, usando dados errados, de forma, né, totalmente, né, digamos que assim, dispersa, né, sem foco. Então, isso aqui mostrou muito para a gente, né, esse trabalho aqui, né, como em que pé estão. Então, assim, se a gente pensar que a gente tem aí quase 10 mil espécies, né, a gente não tem quase nada estudado ainda, a gente não conhece nada das populações dessas espécies, nada. A gente não tem a mínima noção de como as nossas espécies crescem, a gente não conhece como as nossas espécies se reproduzem,
a gente não tem a menor noção de como fazer um manejo adequado das espécies que a gente tem, né? A gente está muito longe disso. Então, a gente precisa muito, né, desses tipos de estudos, não só de crescimento, mas de qualquer estudo, né, que tenha como objetivo, né, caracterizar melhor as populações que a gente tem aí nos ambientes. E aí aqui, né, essa figura aqui, eu montei ela para mostrar, né, que tipo de estruturas que o pessoal usa para fazer, né, estudo de crescimento. Então, aqui, ó, a gente tem vértebras, espinhos, escamas, otólitos, opérculos, multimétodo. Eu criei essa categoria para falar quando a pessoa usou mais de um desses métodos, como, por exemplo, usou frequência de comprimento e vértebra. Então, o comprimento na desova, frequências de comprimento, ou mesmo equações. Então, por exemplo, existem equações empíricas aí para falar qual que é o comprimento máximo desse peixe aqui. Tem lá uma equação que o Pauli e o Froese lá criaram para a gente estimar direto o comprimento do peixe, sem nem mesmo ir lá e ter coletado nada. Então, é possível também. E é muito útil. Não estou falando que isso não são métodos legais de se usar. São sim, porque em determinados momentos, determinadas populações, a gente não tem como coletar o peixe. E tem informações dele, né? Por exemplo, qual o comitê de ética em animais que vai aprovar você fazer um estudo de pirarucus em determinado lugar aí? Não, eu quero ir ali no Araguaia, quero matar só 100 pirarucus para eu fazer os estudos de dado de crescimento dele. Ninguém em sã consciência vai aprovar um negócio desse. Por quê? Porque é uma espécie ameaçada. Então, a gente também tem que ter essa noção, né, que para determinadas espécies a gente tem que fugir um pouco do que é o mais aconselhável, né, cientificamente falando. E aqui também tem as espécies, o grupo, as ordens mais estudadas, né? Então, lógico que Carassiformes é maior, porque a maioria das espécies que a gente tem são Carassiformes, né? E, para além disso, né, muitos estudos usam escamas, né? E a gente, por exemplo, pegar aqui esses pluriformes, né, gimnotiformes, são peixes que não têm escamas. Então, aí a gente não conseguiria extrair, né, obrigatoriamente teria que trabalhar com otólitos, né, em determinadas espécies. Esse outro trabalho aqui, né, que é parte dele, né, o que a Liliane viu lá em Recife, eu peguei, né, eu fiz coletas no Rio Paraná, na planície do Rio Paraná, nesse lugar aqui, cadê? Vou pular um slide, depois eu volto. Aqui a gente tem aqui em cima o estado de São Paulo, né, Mato Grosso do Sul aqui nessa parte centro-esquerda aqui, e aqui embaixo Paraná. Esse aqui é o Rio Paraná, né, ele corre no sentido de cima para baixo da figura. Então, nesses lugares aqui, ó, de 1 a 10 aqui, foram os lugares onde eu coletei curimbas, né, curimbatás, né, lá no Rio Paraná. E aí, peguei lá um monte de peixe lá, né, 300 e lá vai cacetada, tirei os otólitos de todos, né, e aí fiz vários estudos em cima dos otólitos desses peixes, né, para além de tentar estimar a idade. Né? Eu tinha como foco tenho como foco nesse estudo aqui também analisar um pouquinho dos impactos, né, que as hidrelétricas têm, né, sobre esses peixes, sobre as populações desses peixes, já que aqui em São Paulo, né, daqui para cima, ó, onde está escrito aqui Rio Paranapanema, a gente tem uma cascata de reservatórios que começa lá e acaba bem aqui pertinho de onde eu estou, para vocês terem ideia. Vai pegar a montante da bacia do Paraná inteira, tem uma cascata de reservatórios que começa aqui em Goiás. Né, no reservatório, um deles é o Corumbá, que eu vou mostrar para vocês já no outro estudo que a gente fez. Aí aqui, né, os lugares onde eu estudei, como que a gente coleta, né, então a gente usa tanto redes de espera, né, na época eu não tinha câmera subaquática, peguei um exemplinho aqui para vocês, quanto redes de arrasto, né, para pegar peixes menores. É muito importante, né, que a gente tenha uma representatividade de peixes de todos os tamanhos, né, desde dos menores peixes, essa é uma dificuldade enorme quando a gente faz esses trabalhos, né, até os peixes maiores da população, né, porque senão a gente não compreende ela como um todo. Aqui são os otólitos do curimba, então esses que estão marcados em vermelho aqui são os que eu usei para fazer os estudos de idade de crescimento, é o Lápilus. Aqui a gente tem o Sagita, que é o menorzinho deles e muito difícil, poucas pessoas conseguem tirar esse otólito aqui, inclusive eu, tá? Quando eu falo poucas pessoas. Já consegui, mas assim, de cada 30 peixes, você consegue um otólito do par de um inteiro, porque ele é muito sensível.
E aqui o asterisco, que é o maior deles, né? Esse aqui é bem tranquilo de tirar, né? Geralmente é o mais fácil deles. Aqui um esqueminha, né, de como do corte que eu fazia na cabeça do peixe aqui, né, da cirurgia aqui que eu fazia para poder tirar o láculos, né, que é esse que está marcado em vermelho aqui. Aqui uma foto que eu tirei, né, então a gente fazia esse cortezinho, então ficava bem facinho, né, nesse corte aqui, colocava a pinça bem nessa região, indo para o lado da parte externa do peixe ali, já conseguia tirar facilmente os otólitos ali, né, então tudo isso fiz isso tanto em campo quanto em laboratório, né? Mas em laboratório é muito mais tranquilo, porque são estruturas muito pequenas. E a gente limpa os autólitos, acondiciona eles e leva para o laboratório. Aqui é um exemplo de como tirar escamas. Então, por exemplo, dos curimbas, eu tirei escamas dessas 3 regiões aqui. Então, aqui na dorsal, aqui perto entre as nadadeiras aqui, né, caudal e anal, nessa região. E aqui na peitoral, para analisar o melhor lugar para eu poder estudar, né? A peitoral foi o melhor, né? Porque são lugares que o peixe bate menos, né? Tem menos atrito, né? Com outras estruturas, né? Então foi onde a gente usou. Aqui um passo a passo, né? Do que fazer com o otólito, né? Então quando a gente chega com o otólito em laboratório, né? O ideal, a primeira coisa é pesá-lo. Né? A gente tem que ter uma noção do peso do otólito, que ele pode dar várias informações para a gente. Então, no caso dos otólitos do Curimba, eu usei uma balancinha aí com 7 casas decimais, pra vocês terem noção, então eram estruturas muito pequenas, né, para eu ter uma noção muito exata do peso deles. Depois a gente prepara eles em resina, não sei se vocês já viram aqueles chaveirinhos, com bichinhos dentro, em resina, se alguém de vocês já viu alguma vez na vida, é a mesma coisa. Então, a gente prepara uma resina, coloca... Para quem assistiu Jurassic Park também, que viu aquele insetinho lá, na resina da árvore, é o mesmo processo, tá? Só que a gente usa resina sintética, mas é a mesma coisa. O princípio é exatamente o mesmo. A gente prepara um pedaço de resina, um pouco de resina, deixa ela secar, coloca o otólito em cima e preenche. Aí vai ficar um quadradinho, igual um cubinho de gelo, né, e com o otólito bem no meio lá. Então fica bem bonitinho. Eu cheguei até a fazer um chaveiro disso aí uma vez. E aí depois a gente tem que fazer fatias do otólito. A gente tem que fazer cortes dele para poder enxergar, né, tentar enxergar os anéis. Cortes, assim, muito finos, milimétricos, né? Então, é um disco diamantado, né? Tem que ter paciência, porque se for um disco, se a gente tentar cortar muito rápido, o otólito quebra, ele arranha, então tem uma série de detalhes, né, na prática ali que a gente tem que ir afinando, né, durante os trabalhos aí. Aqui o preparo das escamas, então a gente passa, basicamente, essa sequência de placas de Petri aí, para fazer é um processo de limpeza e clareamento das escamas. A gente passa lá no hidróxido de potássio, depois limpa ela na água, passa no fenol e depois limpa na água. O fenol é para evitar que ela dê fungos depois, né? Porque a gente vai guardar elas, é para evitar que a placa tenha cultura de fungos, a gente acaba passando ela um pouquinho no fenol. Mas aí é um processo muito mais rápido, né? Em 2 minutos você consegue preparar um monte de escamas, né? De um peixe logo. Já joga todas na placa, passa uma placa, puxa para outra. E na lâmina, a gente coloca ela entre 2 lâminas, né, de microscopia. Então, não precisa de colar as escamas. Então, dá para tirar a hora que quiser. Então, é bem facinho de manejar elas. E aqui está a foto daquele otólito lá do lápis. Essa aqui é uma foto que eu fiz em microscopia eletrônica, né, daquele otólito. E eu tirei todas essas medidas do otólito. Eu tirei o comprimento dele, a largura, né, fiz a caracterização da parte externa toda dele. Então, isso aqui está tudo lá no artigo. Que pode ajudar aí pessoas que forem fazer trabalhos com dieta de peixes, né? Então, você acha um otólito lá, você consegue, por exemplo, estimar o tamanho do peixe a partir dele. Era um dos objetivos que a gente tinha. E aí, aqui, né, lógico, né, falei para vocês e para os amantes da estatística aí, né, que adoram ver gráficos, do lado esquerdo, preocupem só com os gráficos do lado esquerdo, porque o do direito são resíduos, não vale a pena a gente preocupar com isso agora, mas aqui a gente tem na horizontal, no gráfico de cima, o comprimento do peixe e no gráfico de baixo o peso. E na vertical a gente tem o peso do otólito. O que isso diz para a gente? A gente diz que o peso do otólito consegue informar com muita precisão o comprimento e o peso do peixe. Ou seja, eu estou falando aí que se você me der um otólito lápilos de curimba e você me falar o peso dele, eu consigo jogar nessa equação que está aqui
e com um grau de confiança razoavelmente alto, eu consigo estimar o tamanho desse peixe e o peso dele. Então, isso é muito importante, gente. Para quem faz trabalhos com dieta e monta teias, né, alimentares, isso aqui é fundamental. Então, isso aqui é muito bacana, né? Então, é mais uma aplicação aí, né, desse tipo de estudos. Para vocês verem, né, do lado esquerdo aí o corte de um otólito e do lado direito o corte a foto de uma escama. Aí eu marquei para vocês ali, né, os anéis, para vocês enxergarem. É lógico que, assim, tá bem fácil, marquei o núcleo, né, desse otólito da escama, o primeiro anel, o segundo anel e o terceiro anel. Era um peixe que tinha aí 3 anos. E aí, né, vocês vão olhar essa imagem e falar assim, não, caramba, que coisa tranquila de fazer, né? Aí eu conto um segredo para vocês. Muito provavelmente, né, vocês já fizeram uma sessão de fotos na vida, né? E já tirou 1 milhão de fotos para ver se salva. Aí você tira uma que você gostou, pega ela, ainda vai no Photoshop e trata ela da melhor forma possível. Essa foto que vocês estão vendo aí, gente. Entendeu? Essa era o meu melhor otólito, a minha melhor escama. É aquele que, tipo assim, que eu não tive dificuldade nenhuma para ler. Eric. Isso daí, a Aline e o Alan estão participando, eles são meus orientados de TCC. E o trabalho dele é com otólito, escama, do Alan é otólito, escama e vértebra, do Proquilodes nigricans, e da Aline é escama e vértebra. Nossa, e aí eles... depois eu vou te fazer um convite quanto a isso. E lá vem, ó, tá vendo, né, gente? Tá vendo, né? E aí eles falavam, nossa, professora, que difícil, complicado ver. Eu falei, gente, é difícil você achar entre o teu universo amostral ali, o material que você conseguiu processar, você achar 1, 2 que tem uma leitura assim, que você olha e fala, é esse que eu vou tirar foto para colocar no slide. É muito difícil, muito difícil. Então, assim, era a minha melhor foto, né? Era a minha melhor escama, meu melhor otólito, mais facinho de ver, né? E tá tratada essa imagem, viu, gente? Então, eu ressaltei, né, as cores, né, dos anéis, né? Porque para ir no artigo científico, né, fica muito melhor, né, para quem tá lendo e conseguir interpretar. Então, nesse caso aqui, é um otólito e uma escama do mesmo peixe. Eu evidenciei no artigo aí, né, a mesma idade, né, dos dois, né? Isso é importante. Eu fiz uma comparação, né, para ver, né, se as duas estruturas estavam nos retornando a mesma informação. E aqui, ó, tá o produto final, né, que é a curva de crescimento de uma espécie. E depois que você consegue ler lá, então, cada bolinha dessa aqui é um otólito ou uma escama que eu li. E esses 3 números aqui em cima, né, esse L aqui com o símbolo do infinito, o K e o T0 são os parâmetros de crescimento. Então, não sei se vocês já viram esses parâmetros alguma vez na vida, mas é o seguinte, para vocês entenderem o que é o L infinito. O L infinito é o comprimento teórico máximo que um peixe pode chegar. Já tô quase finalizando a primeira parte, gente, pode ficar tranquilo. O L infinito, como é que a gente interpreta ele? Vocês imaginem a seguinte situação, né? Eu aprendi esse exemplo uma vez e ficou muito fácil, né, de entender. Imagine que você está aí na sua casa agora e você olha para a parede que está mais próxima de você. E aí você vai fazer o seguinte exercício. A cada dia, o seu objetivo é chegar até a parede. Só que a cada dia que passa, você vai andar metade do caminho que falta até a parede. Quanto tempo vai demorar para você chegar até a parede? É um exercício de lógica isso aí. Se você for olhar, você nunca vai chegar na parede. Nunca. Você nunca vai chegar nela. Porque cada dia você só vai andar metade do caminho que falta. Então você nunca vai chegar. Por menor que seja, por mais perto que você chegue da parede, você só vai andar até metade no próximo dia. Então você nunca vai chegar nela. Isso é o comprimento assintótico do peixe. Ele vai chegar. A ideia é que ele vai chegar muito perto daquele comprimento, mas ele não vai chegar nele. Então, às vezes você olha lá, esse cara aqui estimou o comprimento assintótico do pintado em 1 metro e não sei quanto. Né? Você fala, mas nunca vi, não vai chegar. Então, assim, é teórico. Então, é o mesmo exemplo. Então, se você andar sempre a metade do caminho, você nunca vai chegar no lugar que você quer. Porque você nunca vai andar o caminho todo. Então, isso é um exemplo do que é o comprimento assintótico. O K é a velocidade com que o peixe vai chegar até esse comprimento. Né? Então, quanto tempo e o quanto em centímetros ele cresce por ano.
Então, é o coeficiente de crescimento, é a velocidade com que ele cresce ao longo da vida. Então, por exemplo, no início da vida, o cai muito rápido, porque o peixe cresce muito no começo. Ele tem que crescer, porque senão ele morre, né? Ecologia aí de populações explica muito para a gente, né? Taxa de mortalidade natural. Ou ele vai morrer por morte natural mesmo, ou ele vai morrer predado, vai morrer de fome, um monte de coisa que tem lá, né? Por isso que um dourado coloca aí 5 milhões de ovos, né? Talvez 1% vai chegar na idade adulta. Né? Então, é exatamente por isso. É o mesmo conceito. E o D0 seria a idade do peixe no comprimento zero dele. É um parâmetro meio difícil de interpretar. Mas é porque tem peixes que o autólogo, as estruturas se formam antes mesmo dele nascer. Então, ele ainda não tinha um comprimento pronto ainda. Então, mas é mais para a questão de ajuste da curva. E por último, gente, esse outro artigo aqui, né, que a gente estudou um peixe que não tem escamas, né, que o I. labrosus, né, o Heringictis labrosus, né, é um bagrezinho pequenininho, né, num reservatório, não fui eu que coletei os dados, né, eu peguei já estava em laboratório, mas foi num reservatório que está aqui pertinho de mim também, que é aqui em Goiás, um reservatório de Corumbá. E aí aqui com esse peixe a gente trabalhou com espinhos. Olha aí que coisa mais linda, né? Deve estar pensando que eu peguei essa imagem da semana passada, né? Dos anéis das árvores, né? Mas não, eu nem conheço, eu nem sei quem deu a aula semana passada, tá? Não tem plágio nisso aí. Isso aqui é autoral. E também, novamente, é a melhor imagem. Olha que coisa mais fácil do mundo. Olha que paraíso na Terra ler esses anéis aí, ó. Então, isso aqui, se fosse desse jeito, eu queria trabalhar com crescimento de noite, né? Eu não precisaria ficar preocupado com esses anéis aí que não aparecem, né, que a gente não enxerga. Então, novamente, é uma imagem que foi tratada, viu, gente? A gente não vê desse jeito aqui na lupa. Então, não vê mesmo. Quando vocês que estão trabalhando com isso, né, que vocês olharem os artigos, não esperem encontrar aquilo lá no material de vocês. Né? É a mesma coisa dos produtos que a gente vê no cartaz, tá? São imagens meramente ilustrativas, isso aqui, viu? Então, que fique bem claro isso aí para vocês. E aí a gente estudou. Eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, a maturidade desse peixe. Lembra que lá no começo eu falei para vocês, no segundo slide de maturidade? Eu trouxe aqui, isso aqui é uma curva de maturidade, essa aqui do lado esquerdo. Então, aqui embaixo está o tamanho do peixe, e cada pontinho desse aqui é a proporção de peixes maduros que tem naquele comprimento. Então, por exemplo, aqui no comprimento 7, comprimento 8, né, comprimento 10, né? Então, por exemplo, no comprimento 10 a gente teria aqui 50% de peixes maduros. O que é isso aqui? Já ouviram falar, né? Quem aqui já pensou na vida fala assim, ó, tal peixe, você é proibido de pegar ele de tamanho menor do que tal. Né? O tamanho mínimo de captura do pacu é tanto, o tamanho mínimo de captura do pintado é tanto, né? Beleza. De onde que sai aquilo lá? Aquele tamanho mínimo lá, que está na legislação, sai dessa curva aqui, ó. Sai dos estudos de maturidade que a gente faz. Aquele tamanho é um tamanho que, em tese, a gente está garantindo que dentre a maioria dos peixes daquele tamanho, todos já se reproduziram pelo menos uma vez. Então, você pegando um peixe daquele tamanho, provavelmente aquele peixe já deixou outros no ambiente. Então, é isso. Não significa que se você pegar um menor, ele também não está maduro. A curva aqui mostra, ó, tem peixes menores que chegam à idade adulta, mas são poucos. Então, a ideia de respeitar aquele tamanho é exatamente isso. É a gente garantir a viabilidade da população ao longo do tempo. Então, são estudos, né, de maturidade que a gente faz. E aí vocês veem que aqui na frente é 100%. Por que é 100%? Porque a partir de uma vez que ele já está muito velho, todos estão aptos a se reproduzir. Então, por isso que lá no final da curva, os pontinhos estão todos na mesma direção já. Lá. Então, aqui para esse peixe aqui, ó, o L50 é 8,54. Então, em tese, se eu pegar um peixe desse tamanho ali, 8,54, a probabilidade de que ele já tenha se reproduzido é de 50%. Então, isso é um número significativo, né? E aí eu consigo estimar o L100 também. A partir de que tamanho, 100% dos meus peixes, eu garanto que eles vão ter se reproduzido. Está aqui, ó, eu consigo tirar isso aqui dessa figura. Vai ser perto de 17 centímetros. Aí eu vou garantir que todo mundo já se reproduziu. Isso é uma forma da gente fazer aconselhamento, né, de populações, né, a partir dos dados que a gente tem. Aqui o último slide,
é a curva de reprodução dessa espécie, né, que é o produto também, né, de reprodução. Então, aqui, em preto, aqui as fêmeas, né, em branco os machos, né, a gente estimou de forma separada, mas não tinha diferença, a gente acabou fazendo uma curva só, e aqui a equação completa, né, a famosa equação de von Bertalanffy. Eu não quis focar muito nisso durante a apresentação, porque deixa são questões estatísticas, eu acho que não seria tão proveitoso, mas aqui dentro estão todos os parâmetros, né? O comprimento máximo dele, ó, 27,79, o coeficiente de crescimento aqui e o T0. Então, é bem trabalho bem bacana, né? E aí eu deixo aqui, né, abro, né, para perguntas, né, se vocês quiserem, né, comentar alguma coisa, né, sobre a fala, né, eu tentei, é muita coisa, né, dá vontade de falar um tanto de coisa dentro de cada um dos artigos, mas aí depois, se alguém tiver mais curiosidade sobre isso, pode vir falar comigo também, para a gente bater um papo. Os espinhos, sim, Liliane, foram cortados com a mesma metodologia dos otólitos, foi a mesma ideia. Tá. Ficou bem bonitinho, né? Ficou. Só que esses não fui eu que preparei, não foram eu. Isso aqui, como eu falei, né, foram os dados que eu peguei já estava no laboratório, tudo feitinho, né, e tudo mais, as lâminas. Foi um pouco mais fácil do que o Corimba, não teve sofrimento, não. Eric, aonde você está aí? Tem isomete ou você leva lá para Maringá para cortar? Só lá em Maringá, né? Não, aqui no Instituto a gente não tem laboratório montado, né, para fazer esse tipo de estudo. E aí o que eu tenho feito aqui ainda é trabalhar em parceria, né, com o pessoal de lá para conseguir fazer as coisas. Aqui no momento eu não estou agora com um projeto de crescimento, né, com dados daqui. Eu estou trabalhando com os dados de Maringá ainda. Tá. Em outra pergunta, o Alan perguntou: Eric, com a viabilidade dos otólitos, houve uma redução dos estudos com escamas? Busca-se outra finalidade para elas? Vamos lá, Alan. Não houve redução dos estudos com escamas, porque, como eu falei, trabalhar com os otólitos ele é caro, por causa dos materiais que precisam, e dá muito mais trabalho, é muito mais difícil. Então, os estudos com escamas continuam ainda sendo utilizados, inclusive, se você olhar, deixa eu voltar aqui, aquela figura. Eu vi aquele gráfico, tem muito estudo, né, com escama, eu vi da revisão. Olha aqui, ó. Aí, ó. A parte preta aqui são escamas, ó. Então, você vê o otólito é esse quadradinho aqui. Sempre escamas são maiores. Tem que desconsiderar os subiformes aqui, né? Porque não tem escamas, então não pode levar ele em consideração. Mas, assim, ainda as escamas são as estruturas mais utilizadas para os nossos peixes ainda. Para peixes de água marinha, né, aí sim os otólitos hoje eles predominam, né, em praticamente todos os centros de pesquisas do mundo. Praticamente todos mesmo os otólitos predominam. Agora, para peixes de água doce, né, falando ainda a nível aqui de Brasil, inclusive, os estudos de escamas são predominantes e são efetivos, viu? Apesar de ter problemas com as escamas, né, se tiver o cuidado no preparo, na coleta e na leitura, os resultados são extremamente confiáveis, extremamente. E o que mais que tinha perguntado? Né, se tem outra finalidade para elas, né? No sentido de crescimento, né, no sentido ecológico, não. Né, aí a gente já não usa elas para outro tipo de análise ainda. Outra pergunta, foi a Vanessa que fez. Esses otólitos funcionam como marcador de circunstância vivida pelos peixes. Um peixe que vive em água doce e em época de piracema migraria para o mar. Nos otólitos fica a marca dessa fase? Fica. A gente tem aí, tem alguns estudos, depois eu posso até procurar, não tenho aqui agora de bate-pronto para vocês, mas a gente tem alguns estudos com salmão, né, que demonstram, né, algumas questões nesse sentido, e algumas enguias também, né, que migram, né, de água salgada, né, para água doce. E esse marcador químico aí fica registrado, então, perfeitamente, né, é possível ter esse rastro químico aí. E isso aí é impressionante, porque isso aí a gente consegue mostrar,
né, com esse tipo de resultado, por exemplo, a importância dos estuários, né, a importância que tem, né, de ter aquele ambiente, né, de conexão, né, entre a água doce e a água marinha, né, íntegro, né, porque ele é essencial ali, né, para essa transição, né, para algumas espécies, né, fora as espécies que são exclusivamente estuarinas, né. Então, mas dá para ter esse print aí, né, essa digital aí dessas espécies, né, desde que tenha mudanças claras, né, de um ambiente para o outro. E aí, assim, e tem estudos para os mais variados elementos químicos possíveis já. Tem muitos elementos mesmo. Daí o que a gente precisa é ter um perfil químico, né, do ambiente, né, de todos os ambientes que potencialmente o peixe passou, para a gente poder fazer o perfil químico do autólito e poder cruzar esses dados, né. E aí é mais bacana ainda para lugares que têm perfis químicos temporais, ou seja, ao longo dos anos. Então, por exemplo, suponha que eu tenha o perfil químico do Rio Paraná dos últimos 10 anos. E aí eu pego um peixe que tem 8 anos. Eu poderia, né, com um estudo muito aplicado, entender por praticamente todos os lugares que esse peixe passou, né, ao longo dos últimos 8 anos. E aí eu consigo aplicar isso aí de que forma? Falar assim, olha, esse rio aqui, ó, todo ano esse peixe vem aqui para se reproduzir. Se esse rio aqui não tiver íntegro, essa espécie aqui, ela não vai ser viável ao longo do tempo. Esse ambiente aqui é o lugar onde eles crescem. Então, a gente precisa ter pelo menos um pouco desses ambientes, né, preservados ao longo dos anos. Então, são tipos de resultados, né, que a gente pode ter. Eu estava falando do trabalho do Alan e da Aline, e tenho da Fabiola também, que também é minha orientada de TCC. A Fabiola, que acabou de se manifestar, ela, devido justamente a essa dificuldade de logística, né, e material caro demais para a gente cortar o otólito, a Fabiola vai trabalhar com a morfometria de otólitos das cachorras, que eu coletei durante o meu doutorado. Tinha hidrólicos armatus e hidrólicos tatauaia, que elas são congêneres, né? Então, ela vai fazer a morfometria dessas duas espécies, né? Que não tem nada publicado aqui ainda, a gente vai fazer. E aí, o Alan, também foram dados que eu coletei no doutorado, que ficou lá, eu não mexi. E agora a gente está testando, como a gente não eram coletas, como você falou, nos 12 meses, coletas de todos os indivíduos de todas as idades, foi uma coleta mais seletiva para mim fazer análise de mercúrio naquela época, mas a gente aproveitou tudo que a gente pôde. Então, o que a gente fez? A gente tirou os otólitos, escama e vértebra. E o objetivo desse trabalho dele é a gente determinar além do otólito, que a gente já sabe que é um método consagrado, né, para leitura de anéis etários, a gente quis comparar com a vértebra e com a escama para ver se tem o mesmo nível de clareza e de certeza da visualização dos anéis. E o trabalho dele já tem um resultado bom, ele já está terminando de escrever o TCC dele. O da Aline foi com o Bricon-falcatus, com Matrinchã. Ela fez só com juvenis de Matrinchã, e aí ela retirou só escama e vértebra. Daí a gente fez a coloração das vértebras e a leitura das escamas e das vértebras também. O dela também, ela já está terminando de escrever já. Nossa, que bacana. Vocês estão com um monte de coisa legal aí ainda. Tem que aproveitar isso aí. Sim, e aí eu até ia pedir, até ia convidar agora publicamente para você participar da banca dessas criaturas. Quem? A gente aceita esse convite, com certeza, daqui esse monte de gente assistindo, né? Melhor não, é pressão demais, né? É sacanagem, pô. Aproveitar que as defesas de TCC estão sendo feitas da forma remota, né? E aí aproveitar essa vibe, porque o trabalho do Alan deu um resultado bacana. E não vou nem falar, porque daí fica curioso, todo mundo vai querer assistir a defesa dele. E da Aline também, e da Fabiola a gente ainda está em processo de determinação da metodologia, leitura e tudo, mas eu creio que vai ficar uma coisa bem legal mesmo. Bacana. Para quando é a previsão aí dessas defesas? Da Aline, a gente está prevendo para dezembro, no máximo janeiro, a defesa dela. Do Alan, ele está querendo colocar um pouco mais para frente, porque ele gostaria que fosse presencial.
Só que, como a gente estava falando antes, essa forma presencial eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas se ele não tem pressa de se formar, dá para esperar um pouco mais, né, Alan? Não, bacana. Pode haver mudanças, ué. Mais alguma pergunta, pessoal? Show? Então tá bom, Eric, eu quero te agradecer imensamente por essa maravilhosa palestra. Foi um show de aula. E, de repente, deixa marcado, deixar meio que de sobreaviso já essa participação das bancas e talvez futuras palestras, futuras parcerias, né? Não, pode deixar. Agradeço demais o convite, tá? Pela banca. Vai preparando aí, viu, gente? Eu sou muito bonzinho em banca, vocês podem ficar bem tranquilos, viu? Ainda mais que eu não participei de nenhuma nesse semestre, né? Tô com saudade já. Aí, essa risada no final não foi boa, não. E eu agradeço muito o convite, viu, Liliane? A oportunidade de conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, né? Vocês perceberam que eu gosto muito, né? Que não tenho feito, né, projetos agora, né, com isso aí, né, porque a vinda para o Instituto envolve um monte de coisas, né, vários níveis diferentes de ensino, então a coordenação de curso me suga quase toda a minha vida, a minha alma, mas muito bacana. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, precisarem de qualquer coisa, tem meus contatos aí, pode pedir para a Liliane, pode passar sem problema, viu, Liliane, os contatos. Beleza. E é isso, aproveitem aí apesar das dificuldades aí desse ensino remoto, né, tentem aproveitar o máximo possível, né, porque é o que a gente tem para fazer, né, doem o melhor de vocês, né, a gente também tenta dar o nosso melhor, e vamos que vamos, né, que seja um final de curso, né, vocês estão em que período, a maioria aqui? Tá mais final ou tá tudo misturado? Então, essa disciplina é tudo misturado, porque... Tudo misturado por causa do... Ecologia de populações é do sexto semestre. Então aproveitem mais aí o curso de vocês, que é o melhor que tem. Então tá bom, falou. Obrigadão. Valeu, tchau, gente. Tchau. Valeu. Obrigada de coração. Valeu. Fala, Liliane, tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Eric. Professora, volta em meia hora? Sim, Melquisedeque, tá me ouvindo? Estou te ouvindo sim, professora. Daqui meia hora, tá? Vocês têm meia hora de descanso aí, tipo 4 horas a gente volta, tá? Ok, então. Até mais. Obrigado. Obrigada.